de Dia dos Pais. Sim, tem muitas famílias que estão comemorando esse dia, vão passar com os pais, dando presente, mas existe uma questão muito maior que a gente precisa discutir, que é a tal da paternidade ativa. E para me ajudar nisso, eu tô aqui no estúdio com Eliezer, criador de conteúdo, pai da Lua, 4 meses essa semana. Linda. Ela é uma gracinha. Fofa. E Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor, terapeuta familiar de casais, de grupos, vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso. Bem-vindo, Alexandre. Muito Alexandre obrigado. sempre participou com a gente por vídeo, mas agora no estúdio. Primeira vez, que bom. A gente está muito feliz de receber vocês aqui para falar sobre esse assunto que é muito sério. Queria começar já com você, Li. Lua, 4 meses. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre a sua experiência como pai. Você teve alguma referência sobre paternidade ativa ao longo da sua adolescência, ao longo da sua juventude, ou é aquela coisa que a gente vê muito acontecendo? Virei pai, e agora? Como é que foi para você? É muito isso. Por mais que meu pai, quando eu era criança, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, ele sempre foi muito presente. Mesmo na ausência, ele se fazia presente. E eu sempre tive isso, um reflexo dele, porque ele sempre considerei meu pai, sabe aquele pilar da família, que sustenta tudo. Mas quando eu virei, só que eu não tinha informação nenhuma sobre o que é ser pai. Eu acho que eu nunca me perguntei sobre o que é ser pai. É só fazer um filho? Então, quando eu descobri a gravidez, eu me vi nessa grande pergunta, porque eu não sabia o que fazer. Eu acho que eu nunca tinha dado uma pesquisada, tipo, o que é paternidade, o que é maternidade, todos os termos, as coisas que envolvem esse universo, era tudo muito novo pra mim. Eu acho até por isso muitos homens têm medo. Tipo, tem esse, meu Deus, porque geralmente a menina, ela já nasce ali, você vai ser mãe, você vai cuidar da sua família. Isso acontece ainda hoje. Talvez um pouco menor, com frequência menor, mas ainda tem esse peso em cima da menina. E sobre o menino, não. E paternidade fala muito sobre cuidado. E eu acho que homem não aprende a se cuidar. A gente não sabe nem se cuidar. Então, quantas vezes eu posso contar no dedo aqui na minha adolescência, quantas vezes eu fui para um hospital para cuidar do adulto, só quando eu estava realmente caindo. E eu acho que tudo isso pode parecer coisas isoladas, mas depois que a gente se torna pai, a gente consegue entender, é quase uma timeline, né? Você vai pegando as coisas. Por que eu nunca pensei? Por que eu nunca quis? Porque eu não queria ser pai. Eu sempre tive medo da paternidade. Mas por quê? Aí eu vou me questionando. Eu sou um cara que gosta de me questionar muito. E com a Lu, quando eu descobri a Lu, quando a gente descobriu a gravidez, eu me vi nesse limbo, assim, tipo, é isso que você falou. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho 9 meses pra ser pai, pra me tornar pai. E aí, nessa busca de informação, que eu falei, cara, ser pai não é quando a criança nasce. Aí eu comecei que ser pai, eu acho que é um pouco isso, sabe? É muito, muito complexo tudo isso, Alexandre, porque é isso, a menina, ela nasce praticamente com uma boneca na mão, né? Aprendendo a dar de mamar, de brincadeira, a trocar fralda. E é isso, ela tá se preparando, é uma criação que prepara a mulher para essa função. E tem uma diferença muito grande no julgamento de mãe, no julgamento de pai, como as pessoas cobram as mães, como as pessoas cobram os pais. Como incluir esse assunto na vida um pouco mais cedo, né, dos meninos? Olha, fazendo uma educação contracultural, né? Assumindo que meninos precisam ter experiência de cuidado desde cedo. Isso não significa que eles precisam ter uma criança. Muita gente acha que é colocar o irmão mais velho para cuidar do irmão mais novo. Isso é ruim quando a gente puder evitar, porque quando acontece, por exemplo, um pequeno acidente, o irmão mais velho se sente responsável e às vezes foi só um acidente. Então, qual é a questão? O homem é criado ao longo da biografia dele toda para ele ir para fora de casa, para ele acumular e trazer de volta para casa. Tudo que é cuidado na nossa cultura é menos valorizado do que essa experiência do homem de ir conquistar títulos, cargos, dinheiro, patrimônio, né? Cuidar é manter. Tudo que é da manutenção é relegado à mulher. E é isso que está sendo transformado na sociedade, porque nós homens estamos entendendo o seguinte: nós perdemos muito da vida quando nós não cuidamos. Pela experiência do Eli, a gente pode aprender o quanto a gente cresce para todas as áreas da vida quando a gente se devota a esse cuidado.
E isso é muito louco, porque, só concluindo, também hoje em dia eu penso muito sobre isso, cuidado nunca é visto como um trabalho. Porque isso é uma coisa que eu praticava dentro de casa com minha mãe. Minha mãe falava, eu nunca via o cuidado, a minha mãe largou o trabalho dela para cuidar da gente durante muito tempo. Eu nunca via aquilo como um trabalho. E cuidado nessa parte, hoje é um trabalho. Tipo, é um trabalho como um todo outro, que envolve muito amor, muito carinho, mas tem essa pressão em cima da mulher que, tipo, ela tem que cuidar. Porque você não vê ninguém aplaudindo uma mulher por ser mãe, mas você vê muita gente aplaudindo um homem por ser pai. Então, quando você vê no Instagram, tipo, uma foto, que fofo o pai sendo pai com criança na cama, comigo mesmo acontece. E às vezes eu falo, gente, não, isso aqui é o mínimo. E quando você vê uma mãe sendo mãe, ninguém fala, nossa, que bonito. Porque eu acho que tem muito isso. E ninguém vê o cuidado como trabalho. O cuidado é um trabalho também. Tipo, dá muito trabalho. Hoje em dia eu sei que dá cuidado é muito trabalho. Eu quero saber quantas horas você dormiu a última noite. Hoje em dia eu durmo mais, porque a minha filha é maravilhosa e ela consegue dormir 10 horas seguidas. O quê? Por Deus. Mas a Vi, desde o primeiro dia de vida dela, a Vi ela já veio com, tipo assim, a gente precisa ter rotina. Rotina é muito importante pro bebê, que a gente fez muitos cursos, a gente pesquisou muito antes da Lua nascer. Então a gente já viu que quando ela nasceu, a gente tava meio que, tipo, a gente tem que fazer isso. E ela falou, rotina é importante pro bebê. E uma coisa que a gente fez desde o primeiro dia de vida, quando ela estava lá em casa, era a rotina de sono. Então, hoje em dia, a Lu, ela já entende que o horário dela para dormir, então quando a gente começa a rotina dela de sono, ela dorme 9 da noite e acorda 6 da manhã, 7 da manhã, direto. Então, isso a gente conseguiu com uns 2 meses. Então, a gente passou 2 meses sem dormir nada. Depois a gente foi melhorando ali, hoje em dia, a gente dorme muito melhor, porque a gente conseguiu essa rotina com a Lu. Demais. O Eli falou, a Vi é a esposa do Eli, gente, a ViTube, que já inclusive esteve aqui no Pop Verso, também aqui no Papo com a gente. Se você não viu esse dia, é só correr lá no YouTube da CNN Pop, que tem a entrevista completa com a Vi. Também só falta a Lu aparecer aqui. Próximo a gente vê a família toda. A família inteira. Bom, vamos continuar o nosso assunto aqui, porque tem uma cartilha do Ministério da Saúde que eu queria dividir com vocês aqui pra gente discutir. A cartilha para pais, como exercer uma paternidade ativa. A gente estava até nos bastidores comentando aqui, né? É impressionante, parece que tem que desenhar muitas vezes algo que, como ele até disse, é o mínimo muitas vezes. Então, realizar as consultas de pré-natal com a sua parceira, apoiar a parceira durante a gestação, o parto e o pós-parto, compartilhar com a parceira os cuidados com a criança, dar banho, trocar fraldas, etc. Compartilhar com a parceira as tarefas domésticas, não só o cuidado com a criança, acompanhar a criança na escola, creche, nos estudos de casa e manter um clima de respeito com a parceira e a criança. Alexandre, a gente está falando aqui sobre esses cuidados que, como ele disse, são cuidados que são ali o mínimo, né, que um pai tem que fazer. E muitas vezes tem o pai também que não tá com a mãe num relacionamento. Sim. E aí acha que também não é problema dele. Mas também é. A responsabilidade afetiva de um pai é não só realizar tudo isso que está nessa cartilha, mas não deixar para a mãe, no caso de uma relação heteronormativa, heterossexual, não deixar com a mãe o planejamento de tudo isso. Nós homens, do lado de fora de casa, somos ótimos planejadores, somos CEOs, inclusive. E aí a gente entra para dentro é pleonasmo, mas entra dentro de casa, no final do expediente, o que acontece? A gente começa a falar assim, mas se você tivesse me dito, eu teria feito. O que é isso? Chama carga mental. A gente deixa o planejamento das atividades na cabeça de uma mulher que já está exausta por toda essa infinidade de cuidados que um bebê, que uma criança obriga ela a ter nessa sociedade. Então, participar do planejamento, não só da execução, também é parte da nossa responsabilidade paterna. Eu queria até mostrar aqui dados do Brasil para a gente entender um pouquinho em que momento a gente está, né? Nesse fim de semana de Dia dos Pais, como eu disse, sim, tem muitos pais presentes, tem muitos pais que merecem ali os parabéns dos filhos, mas a gente tem uma realidade aqui no Brasil que a gente precisa mostrar, que 2,5 milhões de nascimentos entre 2022 e 2023, são dados recentes, 171 mil crianças sem o nome do pai na certidão. E aí tem outra pesquisa ali que mostra o seguinte, no Brasil, as mães se sentem julgadas com mais frequência, 46% das mães disseram que se sentem julgadas, 35%, quase 36% dos pais disseram que se sentem julgados. Eli, você trabalha com internet, você trabalha com criação de conteúdo e várias vezes eu já vi você se posicionando nesse sentido da paternidade ativa e a Vi também se posicionando, mas é algo muito recente para vocês. Sim. Então, ao longo desses 4 meses de lua, 9 meses de gestação ali, qual foi o momento que você se sentiu mais
mais julgado e que a Vi também se sentiu julgada e que você falou, tá, eu preciso falar aqui, me posicionar também? Eu acho que, sem dúvidas, foi o negócio do sobrenome, porque a gente optou por... O nome da nossa filha é Lua de Felite. Meu nome eu tenho o do Carmo e eu acredito em astrologia, energia, numerologia. Eu e a Vi, a gente acredita nisso, então a gente decidiu tirar o meu nome, não colocar o meu sobrenome. Quando isso veio pra mídia, as pessoas interpretaram que eu tava negando a paternidade, que meu nome não estaria, que eu não quero meu nome da minha filha. Na verdade, primeiro falaram que a Vi, por ser muito famosa, não sei o que, não queria meu nome. Aí depois eu falei, não é isso, eu que não quero. Tipo, tudo ok, porque o significado do nome Lua de Felite, que é a lua de felicidade, que a gente quer que a nossa filha seja feliz, pra gente é mais importante do que um sobrenome. Eu não tenho esse ego. E aí eu tive que vir, tipo, quando eu fui muito atacado em relação a isso, porque me colocaram nesse lugar de eu estar renegando, tipo, a Lua, tipo, eu não quero ser pai. Isso foi pra gente péssimo. Tanto que a Vi passou mal, a Vi foi pro hospital, tipo, porque foi um ataque, enfim. E aí eu tive que vir, eu tive que trazer um pouco de história, porque historicamente no Brasil as mulheres não podiam colocar o seu sobrenome nos seus filhos, porque por conta do machismo, os homens, não, tem que ser o meu nome tem que ir pro sobrenome seu, esse tipo de coisa. E aí quando eu vi um cara fazendo isso de uma maneira totalmente genuína, atacaram por outra forma. E o mais louco é que muitas pessoas que atacavam, tenho certeza que não tinham sobrenome. Então eu ficava assim, mas por que com a gente não pode? A lei vale pra todo mundo, por que com a gente não? Porque é normal isso acontecer. Isso não tem nada a ver. Você falou, não ter o sobrenome no nome, isso não significa que eu não vou ter responsabilidade afetiva, né, na certidão de nascimento ali. Então, eu acho que, da pergunta, eu acho que esse foi o caso assim, que mais chocou a gente. Que, nossa, é um sobrenome, não funciona assim. E aí você tem que se explicar muitas vezes, e esse julgamento é muito pesado. No caso das mães, Alexandre, tem a questão do julgamento para praticamente tudo, né? Como cria o filho, qual é a escolha que a mãe tem que tomar ali no começo da vida, mas é sempre a mãe que é julgada, é sempre a mãe. E aí minha pergunta é, como um pai pode se colocar nessa situação de julgamento da mãe, né? Como que o pai pode também ser ativo nesse sofrimento que a mãe tem muitas vezes? Primeiro, reconhecer que ela é imensamente mais julgada que ele. E que a sociedade em volta, que pode ser a família, os amigos, as amigas dessa mãe, vão cobrar dela ações que ele pode fazer. Então, se a gente quer transformar essa imagem sobre essa mulher, que quer dizer o seguinte, essa cobrança materna, só para as pessoas que ainda não são mães poderem nos entender aqui. Isso quer dizer que a maternidade é o único ofício da vida em que você é colocada socialmente como se você tivesse uma inclinação natural. Todos os outros ofícios da vida são permitidos à mulher que ela se treine nisso. A maternidade é uma mentira isso, porque a gente não existe instinto materno, existe vínculo. Existe uma construção dia a dia da intimidade com o bebê e com a criança. O que existe é o amor que vai sendo construído nessa relação. Mas por existir essa ideia de que uma mulher instintivamente nasce para ser mãe, então qualquer erro que ela cometa é uma falha em relação a essa crença. Então ela é muito julgada, né? Isso é uma sociedade patriarcal. Então o pai pode tomar frente em várias ações, como a gente está colocando aqui desde o início da nossa conversa, para que as pessoas, ao invés de perguntar onde está a mãe desse bebê, dessa criança, possam entender, ele está fazendo também. Né? E quando o pai receber essa quantidade de biscoito que a gente recebe, né, a gente não acreditar nesses biscoitos. Sabe? Não elevar o ego, assim, a vaidade, assim, eu sou um super pai mesmo, porque eu troquei a fralda do meu filho, eu levei ele para o parque no sábado à tarde. Então, a gente poder entender que a gente está construindo um novo mundo mais responsável para a nossa relação com os nossos filhos, todo mundo vai sair ganhando com isso. E tomar cuidado com justamente esse biscoito, muitas vezes na internet, que é o meio do Eli, né? Então, muitas vezes as pessoas estão ali vendo só um recorte e aí vê o pai que mostra que trocou a fralda, mas e no offline? Como é que é essa relação, né? Enquanto ele tá postando, a mãe tá lá enlouquecida pra lá e pra cá e a gente não sabe e a gente julga. Me incomoda muito isso quando a gente vê essa cobrança da mulher, que ela tem que saber
Pro homem é sempre ele tá aprendendo. Isso. Ele é um menino. O homem tem Isso. 40, 50 anos Isso. e ele segue sendo um menino que tá aprendendo. Então, pra mulher é realmente muito difícil. Bom, nosso tempo tá acabando. Eu queria dizer, inclusive, Dia dos Pais para mim é um dia muito especial, porque eu sou uma filha de um pai presente, assim, de maneira absurda, meu melhor amigo, que infelizmente não tá mais comigo hoje, morreu em 2021, e eu posso dizer que o vínculo entre pai e filha é das melhores coisas que existem no mundo, assim, transforma mesmo. Então eu sou prova disso, mas ao mesmo tempo é muito complexo para mim sentir isso, porque eu sei, como a gente viu pelos números, como muitas pessoas não têm esse privilégio, né? Eu recebo mensagem de muita gente dizendo: Mari, o seu pai é quase meu pela internet, porque eu não conheço meu pai, não sei sobre meu pai. E aí você cresce sem esse vínculo, isso pode ser muito ruim. Então, que a gente consiga melhorar os números que a gente viu aqui. Alexandre, obrigada mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com você. Que prazer te ouvir e aprender com você, Eli. Obrigada. Mais uma vez, você. feliz Dia dos Pais. Obrigado. Eu espero que da próxima vez você volte com a família inteira, com a Lua. E eu queria te pedir para só encerrar aqui dizendo o que foi mais importante para você ao longo desses 4 meses? Qual foi o seu maior aprendizado até agora como pai? Eu acho que é a forma de eu me relacionar, por exemplo, com a minha família, na minha casa. Eu acho que é um processo para eu entender o meu lugar ali nesse novo sistema, né? Porque eu nunca fui um pai de família, digamos assim. Eu saí, foi muito rápido. Então, essa transformação, até você, cara, agora tá bom, esse é meu caminho, eu tenho que fazer isso. Porque é um processo para você saber o que eu vou fazer. E todo dia nesse processo, todo dia você descobre alguma coisa nova. E você acompanhar o crescimento da Lua, porque graças a Deus meu trabalho me permite ser muito presente também, isso é muito gostoso. Então eu acho que a coisa mais, tipo, eu tô lá quando a Lua dá a primeira gargalhada, eu tô lá quando a Lua pegou o primeiro brinquedinho, segurou. Então acompanhar esse processo eu acho que é a coisa mais assim, a melhor parte, eu acho que é isso, a coisa mais gostosa. Não perder nada, né? Você Nada. poder contar pra ela daqui anos e anos. Eu vi, eu lembro, Sim. isso é muito legal. Sim. Obrigada, gente. Obrigado mais uma vez, um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado.